E aí, concurseiros, estamos de volta, professora Andréa Paula, em parceria com o atual concurso, fazendo esse super mega vitamina para você com os 5 tópicos mais cobrados nos concursos, tá? Esse aqui é um deles, estamos no concordância nominal, temos outros que a gente já viu, ok? E esses daí serão os nossos 2 primeiros módulos. Os 2 primeiros módulos nós vamos pegar esses 5 elementos aí mais cobrados, ok? Então, né, estamos no módulo 2, com a concordância nominal. Já vimos casos de substantivos e adjetivos, quando o substantivo aparece primeiro e os adjetivos depois, quando o adjetivo aparece primeiro e os substantivos após, e vice-versa, e inclusive com os numerais cardinais. E depois, no finzinho do bloco, eu dei uma retomada para você fixar. Agora que você fixou, você está apto para analisar, para ver outros casos, né, que existem. Olha lá, veja esse caso aqui do um e outro, nenhum nem outro, mais substantivo. Tá? Então, quando aparecer esses termos aqui, um e outro, essas expressões, nenhum nem outro, mais o substantivo, o que vai ocorrer? Quando as expressões um e outro, nenhum nem outro, são seguidas de um substantivo, este permanece no singular. Exemplos: um e outro aspecto. Nenhum nem outro argumento. De um e outro lado. Tá? Então, essas expressões, ok? Apesar de eu colocar um e outro, né? E aqui me dá uma noção de plural, porque eu sei que tem 2 elementos, tem o elemento um e tem o elemento outro, significa que tem 2 coisas, né? Apesar de ter 2 coisas, essa expressão não admite plural. Então fica um e outro aspecto, e não um e outro aspectos, como muita gente fala, está errado. Nenhum nem outro argumento, de um e outro lado, ok? Então, apesar de ter uma noção de plural, dar uma noção de plural, eu não coloco o meu substantivo no plural, e sim no singular. Beleza? Vamos então para mais uma regra. Um e outro mais substantivo mais adjetivo. Ah, aqui apareceu um adjetivo também, né? Vamos ver. Quando um substantivo e um adjetivo vêm depois da expressão um e outro, o substantivo vai para o singular e o adjetivo vai para o plural. Olha que legal. Aqui, gente, vocês terão que ter a noção exata do que é um substantivo e de que é um adjetivo. O que é muito simples, porque substantivo dá nome aos seres, né? E adjetivo caracteriza os seres. Por quê? Porque eu sei que o substantivo vai para o singular e o adjetivo vai para o plural. Vamos ver como é que fica em exemplos? Um e outro aspecto obscuros. Olha lá, um e outro aspecto substantivo, singular, obscuros, adjetivo, plural. Uma e outra causa juntas. Causa é o meu substantivo e juntas é o meu adjetivo. Não é simples, pessoal? É só ver. Substantivo vai para singular, adjetivo vai para plural. Só que é quando tiver essa expressão um e outro, tá? Não é em todos os casos, então cuidado. Caso de número 8. Ou a mais possível, os as mais possíveis, ou a pior possível, os as piores, ou a melhor possível, os as melhores possíveis. O adjetivo possível, nas expressões o mais, a pior, a melhor, permanece no singular. Com as expressões os mais, as piores, os melhores, vai para o plural. Tá? Então, quando eu tiver o mais, o pior e o melhor, eu coloco o possível no singular. Até óbvio, né? Quando for os mais, tiver no, já está no plural,
aí sim eu coloco no plural. Super simples, né? Aí vamos ver como que ocorre de forma prática nas orações. Olha lá, o primeiro. Os dois autores defendem a melhor doutrina possível. Os dois autores defendem a melhor doutrina possível. Essas frutas são as mais saborosas possíveis. Eles foram os mais insolentes possíveis. Comprei poucos livros, mas são os melhores possíveis, tá? Porque aqui tem a melhor. Tá? Se tem a melhor e venho no singular, o artigo possível fica no singular. Então, eu tenho singular e singular. Aqui eu tenho as mais, ó. O artigo venho no plural. Então, possíveis também plural. Eles foram os mais insolentes possíveis. Os aqui eu coloquei no plural. E possíveis eu coloco também no plural. Gente, super fácil aqui. Singular, singular, plural, plural. Né? Não tem dificuldade alguma. Comprei poucos livros, mas são os melhores possíveis. Ó. Os, plural com plural. Então, aqui é fácil. Singular com singular, plural com plural e está fechado. Ok? E quando tiver um particípio mais substantivo? Olha lá. Apareceu o particípio de novo. Dito, comprado, falado. Veja, o particípio concorda com o substantivo a que se refere. Sempre. O particípio concorda com o substantivo a que se refere. Exemplos. Feitas as contas. Salvas as crianças. Vistas as condições. Restabelecidas as amizades. Postas as cartas na mesa. E se fosse feito a conta? Aí seria feita a conta. Se fosse singular, singular. Salvas as crianças. Salva a criança. Então, o particípio sempre concorda com o substantivo a que se refere. Então, fica sempre simples. Substantivo apareceu no singular, fica assim, o particípio, o verbo no particípio fica no singular. Substantivo apareceu no plural, o verbo particípio fica no plural. Tá, gente? Aqui também super tranquilo, né? Observação. Salvo, posto e visto assumem também papel de conectivos, sendo por isso invariáveis. Então, gente, a nossa observação aqui é a querida exceção à regra, né? E quando é exceção, aí que complica, né? Tem uma exceção à regra, aí complica demais. Ó, salvo, posto e visto assumem também papel de conectivos. Quando ele for conectivo, salvo honrosas exceções. Posto ser tarde, irei. Visto ser longe, não irei. Aqui são conectivos, né? Eles fazem ligações. E não é mais o verbo naquela característica dele, verbal, de ter uma ação mesmo. Aqui ele está servindo como um conectivo. Por isso que aí ele é invariável. O que significa ser invariável? E ser invariável significa não ter plural. Tá? Isso é que significa ser invariável. Aí, gente, cheguei numa questão que a banca pede demais, qualquer tipo de concurso, inclusive vestibular, Enem, pede demais, que é o anexo, bastante, incluso, leso, mesmo, e o nome próprio mais substantivo. Veja. Essas palavras concordam com o substantivo a que se referem. Sempre. Então, significa que anexo vai ter anexa, vai ter anexos, anexas, vai ter bastante, vai ter bastantes também. Se o substantivo vier ao plural. Incluso pode vir inclusa, inclusos, inclusas, né? Leso, leso, lesas, mesmo, mesmas. Ok?
E aí eu vou ter que ver sempre onde está o substantivo para eu poder colocar a palavra de forma adequada. Só existe uma coisa aqui que eu devo ressaltar a respeito do anexo. Quando a expressão for em anexo é invariável. Então, em anexo vão as cartas, porque a expressão toda em anexo é invariável. Aí, tudo bem, aí eu não mudo esse anexo, fica sempre em anexo, independente se o substantivo estiver no plural, se estiver no feminino, se estiver no singular, independente é em anexo e ponto. Agora, anexo, anexas vão as cartas, tá? Então, eu posso colocar, ó, anexas vão as cartas. Ok? Anexas vão as cartas. Agora, se eu colocar em anexo, aí é uma expressão toda que é invariável. Em anexo, vai as cartas. Vão as cartas. Em anexo, vão as cartas, tá? Só que em anexo aqui, eu não mudei porque a expressão toda é em anexo. Agora, anexo, anexas, aí sim muda. Vamos ver mais exemplos. Vão anexas as cópias. Por quê? Anexas está concordando com o substantivo cópias. Recebi bastantes flores. Por quê? Bastante, né, está concordando com o substantivo flores. Como é plural, ficou também no plural. Pluralizou este e aquele também. Vejamos, vão inclusos os documentos. Quem é que vai inclusos? Os documentos, né? Então, os documentos é o meu substantivo. Coloco inclusos porque eu concordo com documentos. Documentos é uma palavra masculina e plural, tá bom? Cometer um crime de lesa pátria. Cometer um crime de lesa e não leso pátria. Por quê? Lesa vai concordar com pátria. Se é feminino, singular. Então, lesa. Cometer um crime de leso patriotismo. O leso aqui está concordando com o patriotismo, tá? Masculino e masculino. Ele mesmo falou aquilo. Ó, ele mesmo está concordando com o pronome. Ele. Ela mesma falou aquilo. Mesma concordando com o pronome. Então, aqui ficou masculino, singular. Aqui ficou feminino, singular. Elas próprias falaram aquilo, próprias concordando com o pronome pessoal, do caso reto, elas. Então, ficou aqui feminino e plural. Ok? Então, pessoal, não esqueçam mais de próprias mesmo, incluso e anexo ou anexas, que vai sempre concordar com o substantivo ao qual ele estiver se referindo, tá? E meio. Meio, gente, meio é o seguinte. Meio é um probleminha, né? Muita gente se confunde com o meio. Nossa Senhora, como se confundem, né? Agora, então, ó, presta atenção aqui para não errar mais o meio, tá? Porque não existe meio certo em qualquer curso que você vai fazer, não vai ter meio certo. Então, observe o meio. Meio, quando for igual a metade mais substantivo. O adjetivo meio concorda com o substantivo a que se refere. Então, ele vai variar quando ele for adjetivo, que vai ser equivalente a metade. Exemplo, meias medidas, meio litro, meia garrafa, né? O cara chegou ali no boteco da esquina e tomou meio litro de pinga. E depois tomou meia garrafa de vinho, tá? Então, meio litro, né? E meia garrafa, tá? Por quê? Meio concordou com litro e meia garrafa. Aqui, pessoal, tudo tem a ver com quantidade.
né? E que quantidade é essa? É metade. Tá? Por isso eu tenho plural, por isso ele varia. Eu tenho plural, eu tenho singular, eu tenho feminino, eu tenho masculino, porque esse meio aqui é quantidade, metade. Agora veja nesse caso, quando meio significar um tanto, já não é mais metade, e sim um tanto. E aí ele é invariável. Por quê? Porque aí ele deixou de ser adjetivo e virou advérbio. Tá? Quando ele vira advérbio, ele muda o sentido, ele vira um tanto e não mais metade, não é mais quantidade de metade, e aí ele fica invariável. Exemplo, ela parecia meio encabulada, janela meio aberta. E jamais, gente, ela parecia meia encabulada. Porque não é que ela estava metade encabulada, é que ela estava um pouco, um tanto encabulada. Janela meio aberta, também, porque aqui é o meio que ela estava aberta. Meio aberta, um tanto aberta, um pouco aberta. Janela meio aberta. É muito diferente de ser um adjetivo que significa metade. Meia garrafa de vinho, né? Meio litro de leite. Tá? Aqui não, aqui é um pouco. Como ela estava, de que modo, né? É diferente. Então, daqui para frente, vocês não se confundirão mais a respeito de meio, meia e assim por diante, tá? Observações. Na fala, observam-se exemplos do advérbio meio flexionado. Tal fato pode ser explicado pelo fenômeno da concordância atrativa ou por influência do adjetivo a que se refere. Ela está meia cansada. Isso aqui, às vezes, na fala, né, eu ouço muito isso, falar, ela está meia cansada. Por quê? É um fenômeno, né, que se tem de pegar essa meia aqui e concordar com quem está próxima, né, cansada. Só que, o que eu acho melhor? A gente se habituar a eliminar esse vício de linguagem da fala para a gente não poder cometer um erro, né, na gramática culta quando estivermos escrevendo ou quando estivermos num exame, ok? Então é legal a gente eliminar isso aqui. E já mude para falar, ela está meio cansada, porque ela está um tanto cansada. Dessa concordância, existem exemplos entre os clássicos. Uns caem meios mortos. Veja, até o Camões escreveu dessa maneira, só que aí que está, né? Quando eles falam, mas tal autor literário escreveu assim, mas ele era Camões, ele podia, né? Quem somos nós, que somos simples mortais, né? E fazer essa concordância aí já vai ser considerado errado. Então é diferente. Se cair alguma coisa lá, né? Se a banca me exigir meio e meia e eu pensar aqui no Camões, estou frito. Então, não pense que existem essas exceções, tá? Faça o meio e meia corretamente, tenha em mente o que está ali, né? Qual que é a regra? E esqueça essas exceções aí, porque não vai te levar a nada. Então, é só para dizer que se admite em algumas circunstâncias, tá? Mas em concurso público, não, ok? E agora? Em meio de meia... Meia concorda com a palavra hora, oculta na expressão meio-dia e meia hora. Tá? Quantas pessoas eu não ouço no dia a dia falando meio-dia e meio? Né? Por quê? Por vício de linguagem, porque a família inteira fala, né? E aí criou o hábito, né? Eu crio o hábito, crio o vício, pronto, estou danado. Aí o que eu tenho que dizer? Que sempre... meio-dia e meia. Por quê? É como se eu tivesse um hora aqui. O hora está implícito, mas ele existe. Então, é meio-dia e meia hora. Por isso que eu falo meio-dia e meia. Esta, então, portanto, é a construção recomendada pela maioria de manuais de cultura idiomática. A construção, meio-dia e meio, também ocorre na fala. A forma meio permanece no masculino por atração
ou influência da forma masculina meio-dia, tá? Então, o que acontece? Por causa que é meio-dia e o meio já é masculino, as pessoas tendem a falar meio-dia e meio na fala. Se tiver na fala, eu não vou ficar apontando, né? Ô fulano, ó, você está falando errado, né? Na gramática normativa não é assim. Porque na fala, gente, eu admito as variedades linguísticas, ok? Devo respeitar, e na situação comunicativa do dia a dia isso é permitido, ok? Permitido. Porém, na escrita não é permitido, a não ser que eu coloque uma escrita ali voltada para um certo tipo de público, né, e que eu opte por essa variedade linguística, tá? Só que no ponto de vista da norma culta não está correto. E, gente, o que é que a banca vai cobrar de você? É a norma culta. Portanto, então, meio-dia e meia. Tudo bem? Norma culta é que a banca vai cobrar. A palavra meio funciona como elemento de justaposição, às vezes. Em meias luas, meios termos, meios tons, meia idade. Tá? Aqui são os elementos de justaposição, né? O processo aí que eu componho uma palavra inserindo duas palavras, dois radicais, construindo uma nova palavra com um novo sentido. Então, nesse caso, né, aí sim existem essas exceções, né, meias luas, meios termos, meios tons e meia idade. Ok? Esse é um outro caso aí particular, específico de meio e meia. Mas o caso que você tem que saber sempre é que meio, quando indica metade, eu posso variar. Como, por exemplo, meia garrafa. Tá? Coloquei. Variei. Coloquei meia garrafa. Por quê? Porque concordou com o substantivo. Agora, se o meio equivaler a um tanto, tá? Aí vai indicar um modo que a pessoa está, por exemplo, ó, Eva está meio cansada. Aí eu não posso concordar com cansada, de maneira alguma, né? Eu tenho que colocar essa palavra invariável, do jeito que ela está. No masculino, aí só existe meio. Então, é isso que eu tenho que estar atenta referente ao meio. Agora, quando for meio-dia, é sempre assim, né? Meio-dia, só que eu coloco e meia. Se for meio-dia e meia, por quê? Porque subentende-se que tem hora aqui. Né? Então, eu falo meio-dia e meia hora. Tá? Só que eu não preciso falar meio-dia e meia hora. Eu posso economizar, linguisticamente, tirando esse elemento hora, mas meio-dia e meia vai ficar da mesma maneira aqui. Ok? Muito bem. Encerramos, então, pessoal, mais um bloco. Daqui a pouco a gente volta com um pouquinho mais, hein? Não dorme não, que você precisa estudar. Até lá, já já. Agora, quando for